Pessoal, tudo bem? Tudo bem, vocês como é que passaram a semana? Bem, né? Então tá joia. Bom, vamos para mais um resumo aqui, né? Ainda falando da pré-história. Nada mudou tanto para o homem, né? As coisas do seu dia a dia, como elas mudaram com relação ao trabalho. Então a gente sabe que o homem, muito lentamente, ele foi aprimorando técnicas para fazer as coisas que ele necessitava no seu dia a dia. Então ele foi melhorando as suas ferramentas, a roupa que ele vestia, os objetos necessários, as armas e também a questão da moradia. Ele desenvolveu a agricultura. Para que isso funcionasse melhor, ele precisou também de ferramentas novas para pastorear o gado. Então, conforme o homem vai se desenvolvendo, ele vai necessitando de novas coisas. Então, ele tinha que, o dia inteiro ele ficava em função disso, né? De criar coisas para melhorar ali uh, o seu dia a dia. Então a gente sabe o quê? Que o fenômeno da expressão artística é uma coisa que é um impulso irresistível para o homem, né? Porque tudo que a gente fala que o homem fazia na pré-história, desenho, entalhar, é a linguagem artística. Hoje a gente chama de linguagem artística. Então o homem ele fazia isso no seu dia a dia. Tudo está ligado com as expressões e com a criação, com a inventividade, né? Que é sobre isso que a arte trata. A gente sabe também que a expressão verbal ela surgiu concomitantemente à expressão artística. Então, conforme o homem ele foi desenvolvendo a expressão artística, ele vai desenvolvendo também a expressão verbal, né? Não, foi num determinado momento que a fala já estava configurada. Não, ela lentamente também aconteceu dessa maneira aí, né? Junto com a expressão artística. Depois, quando o homem ele passa, fixa a residência, deixa de ser nômade, começa a desenvolver a agricultura, ele precisa o quê? Por exemplo, ele está plantando, como que ele vai regar essa plantação? Então ele tinha que levar água para lá de alguma maneira. A gente não sabe se ele plantava na beira do rio, como os egípcios faziam lá, eles desenvolveram a roda d'água, né? Fizeram aquele sistema de irrigação. Nós não sabemos como que eram em outras regiões. Depois eu vou falar disso para vocês, porque o homem não surge só lá entre o Tigre e o Eufrates, naquelas regiões ali. O homem ele vai surgir, né, em vários locais do planeta. Existe a pré-história. Nós mesmos aqui, né, na América, nós tivemos a nossa pré-história também, né? Então, tudo que o homem fazia era para garantir o sustento da sua família, proteger a sua família, enfim, para dar uma qualidade melhor de vida ali para o seu grupo social. Então, esse período aí que o homem ele começa a desenvolver grandes plantações, tem uma coisa que o homem faz que vai mudar assim muito a vida dele. Ele passa a polir pedras. Esse momento aí muda, né? A história muda. Nós vamos sair do paleolítico e entrar no neolítico, né? O paleolítico é o período da pedra lascada e o neolítico é o período da pedra polida. Então, quando o homem ele dá polimento na pedra, a pedra ela fica muito mais resistente. Ela não lasca tanto como a pedra lascada. Então, uma pedra polida é muito mais resistente, ela se encaixa melhor num pedaço de madeira para fazer uma machadinha, para fazer uma lança, né? Ele amarrava uma pedra ali na ponta da lança para se proteger, enfim, para uma série de funções, para amassar os alimentos, né? Tinha esses objetos que ele vai criando aí para melhorar as coisas que ele necessitava. Então, o que a gente percebe no período neolítico? Uma sofisticação dos objetos, né? Uma sofisticação em termos de técnica, e mesmo em termos estéticos. Isso vai acontecer. A gente vai ver o que essa sofisticação desse período neolítico aí tem a ver com arte. O período neolítico é mais ou menos 10 mil anos antes de Cristo, tá? O começo do neolítico, 10 mil anos antes de Cristo. Então, se vocês olharem nessas imagens da página 52, nós vamos ver um nível, assim, um aprimoramento grande das ferramentas, né? Nossa, é fantástico, a gente nem entende direito.
A gente já viu a questão dos instrumentos, sabe que o homem, ele foi o quê? Ele não era tão limitado como a gente acha, ele era um ser muito criativo, né? Ele exercia a criatividade, assim, 24 horas por dia, o homem da pré-história. Então, aqui ele vai falar também, né, que o Neolítico, no período Neolítico, no final, o homem ele já começa a dominar os metais, ele já percebe que tem metais ali misturados com a pedra. No final do Neolítico é que vai ser a Idade do Bronze, que é por volta do terceiro e quarto milênios antes de Cristo. Porque o que é o bronze? É a fusão de dois metais, né? Você consegue o bronze. Então a Idade do Bronze é do final do Neolítico, tá? Final é 3, 4 mil anos aí antes de Cristo. Nós estamos no Neolítico 10 mil antes de Cristo, né? Nossa, muita coisa o homem melhorou nesse período aí. E a gente sabe, o homem ele era muito corajoso, né? Em tudo que ele fazia, assim, ele ousava, era ousado. Ele tinha vários problemas que ele tinha que resolver. Imagine, né, gente? Sem nada ali, vivendo no meio do mato, animais, intempéries da natureza, não era fácil para o homem. Mas mesmo assim, ele tinha lá, ele desenhava, ele representava, ele construía, ele esculpia. E a gente vai ver o quê? Que o homem também, né? Ele conhecia o fogo, ele sabia que o fogo esquentava, que o fogo iluminava. No começo, o fogo, ele tinha medo, mas depois ele viu que o fogo era amigo dele. Quando ele percebe que o fogo, onde ele coloca o fogo, endurece a terra, ele descobre a cerâmica, que é assim um passo enorme que o homem vai dar aí no período neolítico. Então, no começo, essas cerâmicas elas eram simples, feitas por mulheres, mas depois o que a gente vai notar? Um alto nível de sofisticação. É aí que a gente vê a arte. Porque o objeto ele é utilitário, ele tem uma função, levar água, por exemplo. Mas ele não é só utilitário, ele é desenhado. O homem ele começa a decorar os objetos. Por que será que ele faz isso? Será que mudaria a função desse objeto se ele não tivesse aquele desenho? Se ele não tivesse aquelas linhas ali que nada servem além da função dele? Claro que servem. Elas servem o quê? Para embelezar. Então você olha muitas vezes uma cerâmica da pré-história, você pensa que ela saiu de uma loja de decoração, de tanta beleza. Poxa vida, né? O homem, olha que lindo, né? O homem querer expressar beleza nas coisas que ele faz. E nessa época a cerâmica se desenvolveu muito, porque o homem ele precisava guardar as sementes, ele precisava guardar os alimentos, ele precisava transportar água, enfim, a cerâmica ela tinha assim muitas utilidades, né? Até placas de cerâmica para quebrar, para moer alimentos, bom, enfim, tinha várias funções aí a cerâmica pré-histórica. E aqui no Brasil, né, na América, a gente sabe que teve pré-histórica, e a cerâmica marajoara, ali da ilha de Marajó, ela é assim, é uma tradição antiquíssima, tem a cultura tapajônica, né, e essa cultura marajoara. Tapajônica ali nas beiras do rio Tapajós, que é mais ou menos na mesma região. Então, ela vai se apresentar assim com linhas em forma geométrica, tem figuras humanas, né, antropomórficas. Então, a gente sabe que até era uma maneira do homem se comunicar, que elas têm significados, muitas vezes, os desenhos da cerâmica marajoara. É uma coisa riquíssima que você ainda encontra até em lojas de artesanato e para vender e tal, né? Bom, depois nós vamos ver aqui a questão das construções. Então, por exemplo, como eu já disse para vocês, a gente sabe, né, quando você começa a estudar história, que as civilizações surgiram ali entre os rios Tigres e Eufrates, lá na Ásia, ali na região do Egito. Mas aqui no sul da Bretanha, onde está a Escócia e a Inglaterra, tem um sítio arqueológico chamado Stonehenge, que é assim, ele é um marco assim da pré-história também, porque eles acham que era um local ritualístico. Então é um círculo muito grande, com mais de 100 metros de extensão, um círculo grande e um círculo pequeno. Tem fossos, tem poços, tem outros tipos de configuração. E esse lugar aí ritualístico, ele levou mais de 1000 anos para ser feito, porque as pedras são de tamanhos gigantescos, ninguém explica direito o que aquilo é.
O que existe são suposições, né? Porque o homem ele tinha muito essa coisa dos rituais, né? A gente sabe que a música estava em função de rituais, a dança também era para rituais, e esses lugares de rituais também. Então, vão aparecer dois tipos de pedra. Vai aparecer o menhir e o dolmen. Eles falam que essa era das pedras aí, eles chamam de era monolítica. O que é o monolito? Monolito é uma pedra pontiaguda, entalhada pelo homem, né? Ele trabalha essa pedra e ela é fixada verticalmente assim na terra. E o dolmen são pedras também fixadas na vertical, com outro formato e lajes em cima. Então, o menhir, uma pedra pontiaguda apresentada sozinha, e o dolmen, essa pedra que já parece que tem um telhadinho ali, né? Parece que o homem está configurando algum tipo de arquitetura. Aparece também o menhir em forma de figura humana, aqui na apostila de vocês tem na página 64. A gente sabe que tem aqueles moares lá na Ilha de Páscoa também, que ninguém sabe como aquilo foi parar lá, porque nem pedra tem na região, né? São gigantescas aquelas pedras. Esses daqui, mesma coisa. São pedras gigantescas que só um guindaste poderia mover essas pedras do lugar. Então, a gente sabe que a pedra ela foi o grande material da pré-história, né? Por isso que os períodos chamam pedra lascada, pedra polida, porque a pedra polida ela está muito presente ali na vida do homem, né? Para fazer escultura, para fazer locais de culto, para fazer objetos, enfim, é a pedra que é que é o grande material da pré-história. E a arte, ela tem significados variados para o homem. Então, assim como para nós ainda ela tem hoje, né, nós temos várias linguagens, né, artísticas, nós temos música, nós temos escultura, pintura. O homem da pré-história ele também tinha esses variados significados, né? Ou a arte era para representar, ou ela era para caçar, ou ela era para melhorar alguma coisa, ou ela tinha uma função utilitária. Então, ela tinha, ele usava de representações. A arte ela representa alguma coisa para o homem da pré-história. A escultura da pré-história não é diferente. Então, por exemplo, quando a gente olha aqui na página 67 as Vênus, que são figuras muitas, né, encontradas, aqui a Vênus de Willendorf, que é muito conhecida, tem 14 centímetros, pequenininha assim, é uma mulher, a gente sabe que ela está gestante. Então, para o homem da pré-história, a mulher ela era um ser sagrado, assim. A cada 9 meses, um novo ser ali, né, vindo da mulher, para aumentar ali a comunidade deles. Então, era um ser sagrado. E para garantir que ia dar tudo certo na hora do parto e tal, eles faziam isso daí, que era uma forma de garantir também que ia dar tudo certo, que a fertilidade, que a mulher continuasse fértil. Porque imagina, ainda hoje é um problema a gravidez, muitas vezes, né? Mulher que morre na hora do parto. Imagina naquela época, né, gente? Era assim, nossa, era muito provável que isso acontecesse. Então, essas esculturas, essas Vênus da pré-história, elas estão ligadas à ideia de fertilidade e de proteção da mulher, tá? Também eram objetos mágicos. E nós vamos ver também que o homem ele começa a configurar moradias, né? Com pedras, ele aproveita ali uma configuração, uma depressão que tem ali numa montanha, ele cobre, ele escava cava o barranco, começa a fazer as primeiras moradias. Então existem vários locais, né, que mostram formatos de casa feitos pelo homem, com madeira, com pedra principalmente, né? Aí do período neolítico, no paleolítico não, ainda ele estava ali na caverna, ainda agora no neolítico começa a aparecer ali, né? Esse tipo de configuração. E aqui tem um exemplo, que é uma cabana do período neolítico encontrada na Itália, que é uma configuração muito assim, que lembra muito uma cabaninha, uma casa, né? Primeiras casas. Telhado, né, para proteger da chuva, tipo palafita para proteger de enchentes, ali perto de uma água, que a água ela é essencial, né, para a vida. Então, nós vamos vendo que o homem ele vai fazendo o quê? A arte para ele era para melhorar o dia a dia dele.
Não era assim, esse fenômeno irresistível da expressão artística tinha tudo uma função, né? A arte, ela tem uma função, né? Uma função que é necessária para o dia a dia, mas também ela tem uma função estética, que nós vamos ver, que tem algo por trás daquilo. Agora que ele vai falar um pouco do período o crepúsculo da pré-história, que é o final da pré-história, que é o final do período neolítico, é quando o homem ele funde o metal, então. Então, vai ter a Era do Ouro, era lá na Grécia Antiga, que o Hesíodo fala, era do ouro, era da prata, era do bronze, era heróica, era do ferro. E o homem, quando ele descobre que ele pode misturar, né, que o metal está dentro da pedra, que ele pode fundir aquele metal e conseguir fazer um objeto tipo a ponta de uma lança, é uma revolução muito grande, né? Que já nós vamos nos aproximando do final do Neolítico. O final do Neolítico, né, é quando o homem desenvolve a escrita. Por isso que a gente já vai entrar em registro. O que separa a pré-história da história é a escrita, tá? E nós já estamos nos aproximando disso. Agora aqui já vai ter duas imagens, uma imagem de Brasília, na página 73, e a imagem de uma Madonna segurando o menino Jesus. Então a gente sabe o quê? Mas o que isso aqui tem a ver com a pré-história que nós estamos estudando? A gente vai ver o quê? Que qualquer coisa que o homem faça, ou agora ou na pré-história, tinha algo por trás daquilo. Porque se eu olhar para Brasília, ver aquelas linhas modernas, ver aquela arquitetura racionalista, aquelas linhas curvas, linha reta, aquele vidro, a arquitetura do Oscar Niemeyer, por trás daquilo tudo, ele está representando o quê? A modernidade chegando, que o país estava em plena efervescência econômica. Ele vai representar o quê? Vai representar... onde que tá aqui? Espera só um pouquinho. Ela vai transmitir o que pra gente? Transmite seriedade, serenidade, grandiosidade, representando esse momento que o Brasil estava vivendo. Um momento de crescimento econômico, né? De novidade, de dinheiro circulando no mercado, chegada de fábricas. Então foi um momento muito importante. Então eu olho para Brasília, eu vejo isso daí, eu vejo a modernidade, eu vejo o progresso que está por trás daqueles prédios racionalistas do Niemeyer. E também aqui nessa Madonna do Duccio di Buonisegna, eu também tenho uma coisa representada ali. Quando eu vejo, né, ela tá o quê? A Madonna se apresenta como uma mulher comum, segurando Jesus, que é a própria, né, imagem de Deus. E qual que é a mensagem que está naquele olhar dela, aquele olhar sereno, né, que olha pra gente? Ela transmite o quê? Perdão, ela transmite consolo, ela transmite compreensão, que é o quê? É a mensagem cristã, né? Que por mais que a pessoa seja pecadora, que o homem já nasce com aquele pecado, há um perdão, há uma compreensão da parte de Deus, há um momento que você pode se redimir, pedir perdão e você será perdoado. Então existe uma mensagem por trás dessa imagem, né? Se eu olhar para a imagem e não conseguir enxergar isso que ela transmite, eu não estou vendo nada, né? Então é assim nos dias de hoje, também era assim na pré-história. Tem uma mensagem por trás daquilo, tem um esforço do homem, né? Querendo melhorar, tem uma necessidade de se expressar ali, de fazer um objeto não só utilitário, mas também com uma certa beleza. Ao passo que ele vai se desenvolvendo, ele vai necessitando cada vez mais dessa parte estética em suas criações. Maravilha? Então, gente, é isso mais ou menos o resumo de hoje. Eu não quero me estender mais, já ficou longo aqui, né? Nossa, quase 20 minutos. Então, qualquer dúvida a gente tira na nossa live, tá bom? Beijo enorme, meus queridos. Tchau, tchau.